A gente vai falar um pouquinho de economia agora. Puxada por alimentos, a inflação avançou 0,42% em janeiro. É o índice de preços ao consumidor amplo. Foi divulgado agora durante a semana. E a queda da gasolina ajudou a segurar o índice, que poderia ter subido ainda mais, não fosse isso, hein? O resultado superou as previsões dos analistas, que esperavam alta em torno de 0,36%. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto com o Hugo Garbi, que é economista e professor do Mackenzie. Tudo bem, Hugo? Bom dia, bom sábado para você. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hugo, o mês de janeiro é um mês em que, muito frequentemente, a inflação de alimentos dá uma assustada na gente, né? Exatamente por causa de quebra de safra, muita chuva, às vezes seca em determinados lugares. É mais ou menos o que acontece em outros janeiros ou tem alguma coisa fora da curva nesse ano aqui? Olha, Rafael, como você bem disse, historicamente o mês de janeiro ele tem sim, nos últimos anos, tido um incremento, né, principalmente do preço dos alimentos, né? Então, a gente nota que esse resultado de 0,42, 0,46, ele vem bem acima da expectativa dos economistas, puxada essencialmente por essa categoria tão importante na cesta de inflação do brasileiro, né? Ele, naturalmente, quando a gente fala de inflação, né, o mundo inteiro vem sofrendo com a inflação nos últimos 2 anos, no pós-pandemia, e aqui no Brasil não é diferente, né? O ano passado nós tivemos um ano bastante intenso de discussão com uma política de restrição monetária, em determinado momento até uma discussão não só econômica, mas política entre o governo federal e o Banco Central, né? Então o tema inflação ele é bastante latente hoje dentro do governo. Mas eu acredito que é um resultado pontual, né? Apesar da inflação, se for analisar sob perspectiva do período, né, dos últimos 12 meses, ter fechado acima da meta, a gente ainda continua com a expectativa de redução, né, permanente da taxa de juros durante 2024 e uma inflação controlada, né? Ou seja, um resultado fora ali do esperado, mas ainda nada que a gente eventualmente precise nos desesperar. Professor, tudo bem? Queria saber do senhor de que forma que esse IPCA de 0,42% ele pode influenciar. E o principal ponto aqui é o custo de vida do brasileiro. Como que o brasileiro vai ficar influenciado, vai ter influência esse valor sobre a vida do brasileiro, sobre os preços, sobre o consumidor? Bom dia. Não, acho que é importante destacar que a inflação do alimento ela acaba tendo um reflexo na vida do consumidor, né? Ele vai sentir isso em determinados produtos, né? Pontualmente, né? A gente não pode dizer que quando a gente fala 0,42, né? E principalmente o 0,42 ele é o resultado da inflação, mas se a gente pegar só a categoria de alimentos, né, ela teve ali um incremento um pouco maior do que esse 0,42, né, em torno de 1%. Né? Então, o consumidor ele sente sim esse impacto, principalmente, né, naqueles produtos que são commodities, ou seja, aqueles produtos que dependem, né, da safra, que foram justamente esses produtos que influenciaram no aumento da inflação. Frutas, legumes, verduras, isso o consumidor vai sentir realmente que vai ficar um pouco mais caro e vai pesar no bolso dele no final do dia. Professor, alguma coisa que coloque em risco a redução da taxa de juros no médio prazo? O Banco Central já quase que garantiu mais meio ponto aí nas próximas reuniões. Há uma expectativa quase que generalizada de a gente chegar a um dígito lá em dezembro, alguma coisa 9, 9,5, 9,25. O senhor acha que esse é um alerta ou é algo muito pontual que não vai obstruir esse caminho relativamente consistente de queda da taxa desde meio do ano passado, agosto, se eu não estiver enganado, né? Olha, por enquanto não. Né? Então, assim, esse resultado, como eu disse, é um resultado pontual e ainda não coloca em risco a política
de afrouxamento monetário, né, de redução da taxa de juros aqui no Brasil, né? E tem alguns aspectos que é importante a gente analisar. Primeiro, porque combustível está caindo, né? Ou seja, nós tivemos uma deflação nos preços do combustível em janeiro, que acabou equilibrando um pouco o resultado da inflação, que é muito bom, porque a inflação, o combustível, sim, ele tem um peso muito grande na inflação e no preço final dos produtos. Então, essa foi uma variável importante para a gente poder analisar. E, de certa forma, apesar de ter sido o 0,42 acima da expectativa, a gente ainda tem uma previsão, né, tem um caminho longo para percorrer, e acredito que os próximos meses esse resultado deve se equilibrar. Outra variável importante é o emprego, né? O emprego, ele é um grande impulsionador do consumo, né? Quanto mais emprego e renda, mais as pessoas vão consumir e pressionar a inflação. O emprego no Brasil, nós tivemos uma geração de emprego e renda no pós-pandemia muito forte, muito importante, recuperação de emprego do brasileiro, mas agora nós temos uma estabilização do emprego aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, se a gente for comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem numa característica de pleno emprego praticamente, quase não tem desemprego nos Estados Unidos, e isso sim vem pressionando, por exemplo, lá a inflação cada vez mais, né, e até o início da redução das taxas de juros, que estava para março, agora colocaram para junho de 2024 a expectativa. A gente falou sobre inflação, a gente falou sobre juros também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o outro assunto, que é o dólar. O dólar parece que vai chegar a R$5, ora parece que não vai, ora, enfim, 4,95 agora, 4,99 nos últimos dias. Vai passar esse valor? Qual que é a expectativa do senhor para esse ano? Olha, o dólar, ele tem no final do dia, ele é um estoque monetário, né? E ele tem muita relação com investimento direto, investimento estrangeiro direto, aqui no Brasil. Ou seja, quanto mais fluxo de investimento, quanto mais fluxo estrangeiro de investimentos aqui no Brasil, o dólar tende sim a começar a baixar. Esse fluxo ele vai começar a acontecer essencialmente de forma mais forte, pujante, quando a taxa de juros nos Estados Unidos começar a cair. Porque enquanto a taxa de juros americana continua alta para o padrão americano, existe um incentivo para o investidor do mundo todo deixar o capital lá, deixar o dinheiro lá, né? Então, os Estados Unidos ele é o carro-chefe, né, é essencial para essa análise. Então, quando a taxa de juros começar a baixar, isso deve acontecer no meio do ano, a gente pode perceber uma redução, né, da cotação do dólar aqui no Brasil. Isso, né, analisando a principal variável, né, falando que é tudo mais constante, ou seja, se a gente não tiver mais nenhuma crise internacional ou uma crise política aqui no Brasil, que a gente espera que não tenha, a tendência é que a partir do segundo semestre a gente tenha uma redução gradual entre dólar e real aqui no Brasil. Professor, essa semana aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma aposta um pouquinho mais otimista do que a média do mercado, do boletim Focus, de crescimento da economia brasileira. O Focus está ali 1,5, 1 e qualquer coisa, em torno de 1,5, e o presidente falou em 2, talvez um pouco mais. Isso está lastreado em quê? É claro que é uma diferença pequena, de meio ponto, mas entre 1,5 e 2 tem esse meio ponto faz diferença, né, professor? Esse meio ponto é muito dinheiro, né? Quando a gente fala do PIB do Brasil, que é uma das 10 economias mais importantes do mundo, né? A expectativa do Banco Central é que ela está lastreada na redução das taxas de juros, né? Porque quando você tem uma taxa de juros restritiva, como nós tínhamos no Brasil há pouco tempo atrás, que era quase 14%, né? Então, assim, uma das maiores taxas do mundo. E isso também não é uma crítica, ou seja, nós precisávamos em determinado momento ter uma taxa alta justamente para conter a inflação. Você, por outro lado, você inibe investimento, né? Porque aquele empresário, aquele investidor que ia gerar, por exemplo, ou ia abrir uma fábrica, ia comprar maquinário, gerar emprego, gerar renda, né? Quando ele analisava o financiamento, por exemplo, de máquinas e equipamentos, ficava muito caro. Então, quando você tem uma taxa de juros alta, você protela
novos investimentos. Então, com essa redução das taxas de juros, né, e com uma aceleração da redução das taxas de juros, existe um otimismo, sim, nós vamos ter no Brasil mais investimento, mais geração de emprego e renda e, consequentemente, um PIB um pouco melhor. Assim a gente espera, vamos acompanhar durante o ano se essa projeção otimista vai se realizar. Professor, otimismo demais também o déficit zero, que enfim, que a gente tem ouvido tanto falar no governo Lula, e quero que o senhor fale para a gente a sua avaliação sobre os pacotes econômicos do governo, foi um dos focos no ano de 2023, para esse ano, o que o senhor vê? Olha, o déficit zero me parece aquelas expectativas que a gente faz na nossa vida no final do ano, que você quer para o ano, quero emagrecer, você tem várias expectativas, né, para fazer no próximo ano, mas algumas você sabe que é praticamente impossível, que é muito difícil de realizar. Eu acho que o governo ele não está se comportando como alguém que quer um déficit zero, né? Ou seja, a gente eu acho que inclusive um dos principais receios na economia brasileira em termos de inflação, por exemplo, e até que nós podemos até ter um comprometimento da redução das taxas de juros no Brasil, esse aumento do gasto público, né? Então, eu acho pouco provável que vá ter déficit zero. Eu acho que é muito mais uma narrativa política. Economicamente, da forma que está, é muito difícil. Né? O governo precisa fazer um ajuste nas contas públicas para poder cumprir com essa meta que, no meu ponto de vista, vai ser muito difícil de cumprir.